Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo sobre a Austrália, dando continuidade a essa série que eu estou fazendo sobre as cidades australianas onde eu passei algum tempo. Eu não poderia deixar de incluir Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália e a capital do ensolarado estado de Queensland. Depois de um tempo em Sydney, eu tive a vontade de conhecer um pouco mais da Austrália e parti rumo a Brisbane. E a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu cheguei na cidade foi atrasar o relógio, porque esse estado de Queensland não segue o horário de verão. O clima quente e úmido e a vegetação subtropical me fizeram lembrar um pouco do sudeste brasileiro, e o estilo das casas, de madeira, me fizeram lembrar um pouco do sul do Brasil. Durante as poucas semanas que eu fiquei em Brisbane, eu fiquei em um bairro chamado Highgate Hill, que é mais ou menos perto do centro, e eu fiquei em uma casa compartilhada. O esquema de casa compartilhada, ou share house, pode soar estranho para o brasileiro, mas é muito comum na Austrália, não somente entre estudantes e viajantes ou residentes temporários, mas também é comum entre os próprios australianos, como é o exemplo dos dois australianos com quem eu compartilhava essa casa aí em Brisbane. Bem, lembrando que a minha primeira visita a Brisbane foi feita há alguns anos atrás, e nos meus tempos de viajante e estudante, eu não encontrei opção melhor do que essa, que é uma casa compartilhada. Você paga menos por um quarto privado numa casa mobiliada e ainda pode fazer amizade no processo, o que para mim foi sem dúvida uma boa experiência. E a acomodação desse tipo em Brisbane é geralmente mais barato que Sydney e Melbourne. E conseguir acomodação desse tipo na Austrália é fácil, eu mesmo já deixei tudo preparado antes de eu chegar em Brisbane. O site que eu usei para encontrar essa e outras acomodações na Austrália é um site chamado flatmates.com.au, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas para quem não chegou na Austrália ainda e está pensando em estudar e trabalhar na Austrália, que seja em Brisbane ou em qualquer outra cidade, entre em contato com a agência Austrália Brasil, foram eles que me auxiliaram quando eu fui para a Austrália a primeira vez, e eu vou deixar o contato deles aí na descrição do vídeo. Afinal, muitos já me perguntaram sobre Brisbane como um destino para estudos ou viagem. E a cidade tem ótimas vantagens, como o clima, que é mais quente, o custo de vida, que é menor comparado com Sydney e Melbourne, e também em Brisbane você vai encontrar ótimas instituições de ensino. E também o centro cultural da cidade, é um lugar assim maravilhoso. Lá tem galerias de arte, teatro, museu de história, museu de ciência e também a biblioteca estadual da cidade. Tudo ali no mesmo cantinho da cidade, esse lugar maravilhoso chamado South Bank, que foi o meu lugar favorito em Brisbane. E não é só eu que digo isso, muitos australianos locais ali me disseram e também vão dizer a você que esse é o melhor lugar da cidade, Lá tem tudo de bom. E é chato pronunciar esse nome quando eu tô falando português, ficar falando Brisbane, mas os americanos têm mania de falar Brisbane, e os australianos não gostam disso porque o correto é Brisbane. Eu tô indo para Brisbane e os australianos falam, não é assim que fala o nome da cidade. E Brisbane tem a economia que cresce mais rapidamente em toda a Austrália. E o crescimento econômico atrai novos habitantes, logo o rápido crescimento demográfico vem como consequência. Mas Brisbane ainda tem 2 milhões de habitantes. Ela tem todas as conveniências de uma cidade grande em termos de cultura e entretenimento, mas sem os problemas de uma cidade grande, que nem Sydney, que é o engarrafamento e também em alguns locais, a superlotação. E Brisbane também é um lugar muito seguro. Durante a minha visita em 2014, eu caminhei pelas ruas do centro com 2 câmeras à mostra e 2 smartphones e sem medo nenhum de ser assaltado. E quem dera nós pudéssemos desfrutar da mesma tranquilidade e segurança nas grandes cidades brasileiras. Mas nem tudo é um mar de rosas, E o calor e a umidade constante não são nada amigáveis. Os pernilongos também não perdoam. Quando eu deixei a cidade, chuvas fortes e constantes alagaram o aeroporto e atrasaram meu voo. Em outra ocasião, chuvas ainda mais fortes causaram enchentes em algumas áreas da cidade. Pois é, chuva, enchente, pernilongo, nada que um bom paulistano já não tenha enfrentado. Enfim, a fúria da mãe natureza não se limita a Brisbane. Em Melbourne, por exemplo, ao invés de enchentes, há incêndios florestais no verão. Mas vale lembrar que as autoridades australianas são muito competentes em matéria de prevenção de desastres e resgate quando esses são inevitáveis. Assim como em Sydney, bicicleta em Brisbane foi meu meio de transporte primário. A cidade tem um relevo bem acidentado, cheio de subidas e descidas, e andar de bike requeria um esforço maior do que eu já havia feito em qualquer outra cidade do mundo até então.
Tirando as pernas, eu fiquei mais magro do que eu já era, de tanto queimar caloria andando de bicicleta nas subidas. Mas Brisbane, como outras cidades na Austrália, tem ótimas ciclovias e infraestrutura para as bicicletas, as quais são mais comuns no trânsito da Austrália do que no trânsito das cidades brasileiras. O transporte público é um pouco mais barato que em Sydney e Melbourne e de semelhante qualidade, pelo que eu pude notar. O transporte fluvial de Brisbane é mais rápido e mais moderno que o de Sydney. Ainda bem, pois Brisbane é uma cidade dividida por um rio em zigue-zague, o que às vezes dificulta a locomoção por terra via pontes. 1 hora ao sul de Brisbane fica a bela cidade de Gold Coast, com ótimas praias, resorts e parques temáticos. Chegar em Gold Coast partindo de Brisbane é fácil, basta gastar alguns dólares e uma passagem de trem. E 1 hora ao norte de Brisbane fica a cidade de Sunshine Coast, também um paraíso para quem gosta de praias. Para quem está em Brisbane, Gold Coast ou Sunshine Coast são ótimos passeios de fim de semana, mas para quem quer pegar uma praia na cidade mesmo, a minutos de casa ou do trabalho ou da escola, Brisbane tem uma praia artificial bem na área central da cidade. E assim como todas as capitais australianas que eu visitei, o Jardim Botânico da cidade fica na área central também. E para quem visita o Jardim Botânico ou outros parques da cidade, é muito comum ouvir essa risada, que é a risada do cuca-burra. Como que esse pássaro consegue voar com uma cabeça tão grande? E um pouco mais afastado do centro fica a colina mais alta da cidade com uma vista magnífica. Um ótimo local para tirar fotos da cidade. E ali mesmo fica o planetário da cidade, para quem quer fazer um turismo além da Terra e explorar as maravilhas do universo. Eu devo mencionar também que essa área, que hoje é conhecida como Brisbane, já havia sido visitada e explorada e habitada pelos aborígenes por milhares e milhares de anos antes dos europeus chegarem. E um pouco mais adiante da cidade fica o Parque Nacional de Moreton Bay, ou Moreton Bay National Park, que na verdade é uma ilha, a qual lembra muito os lençóis maranhenses, por causa das dunas e também da água cristalina. Olha, eu quase esqueci de mencionar que Brisbane é a capital australiana que fica mais próximo à Grande Barreira de Coral, que é uma das maravilhas do mundo natural. Bem, é claro que a cidade tem muito mais a oferecer, mas por enquanto é isso da minha parte. Eu espero que eu tenha mostrado para vocês aí um pouquinho do que é essa maravilhosa cidade chamada Brisbane. Se inscrevam no canal para ver mais vídeos sobre a Austrália e sobre outros lugares do mundo e também vídeos sobre inglês. E deem uma olhada também na descrição do vídeo abaixo para os links que eu mencionei no vídeo e também para mais informação sobre Brisbane. Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal e bem-vindos a Sydney, Austrália, a maior, mais conhecida e também a mais visitada cidade em toda a Austrália. An Australian capital city has been named the world's most livable city for the 4th year in a row. Descubram a eleita melhor cidade do mundo pela perspectiva de um brasileiro que aqui morou por 4 anos e meio.